Para finalizar essa preparação para entender o cálculo, vamos falar de limites. O limite de uma sequência. Já vimos que o paradoxo de Zeno é descrito pela ideia de que uma flecha nunca vai chegar ao alvo, pois antes disso ela deve percorrer metade da distância ao alvo, em seguida deverá percorrer metade da distância faltante, e assim sempre faltará alguma metade a ser percorrida, nunca chegando finalmente ao alvo. Mas já sabemos que esta é uma PG infinita de razão meio, cuja soma é 1. O que os gregos se recusavam a aceitar era o fato de uma série infinita pode ter uma soma finita. Se observarmos agora a sequência meio, 1/4, 1/8, etc., veremos que seus termos tendem para zero, mas nunca atingem zero. Podemos fazer 1 sobre n tão pequeno quanto desejarmos, simplesmente tornando n igual a 1.000, milhão, bilhão, etc. Então, de uma maneira informal, podemos dizer que o limite de uma sequência é um número que podemos nos aproximar tanto quanto quisermos, mas que nunca será atingido. Em linguagem matemática, no lugar de dizer que uma sequência AN converge a um limite L, escrevemos dessa forma: AN tende a L quando n tende a infinito, ou limite de AN quando n tende a infinito é igual a L. Esse conceito intuitivamente ingênuo, de difícil definição, é um dos mais importantes da matemática. A noção de limite é fácil de entender, mas difícil de expressar matematicamente. À medida que n cresce, 1 sobre 2 elevado a n torna-se muito pequeno, mas nunca chega realmente a zero. Podemos fazer 1 sobre n tão pequeno quanto desejarmos, porém a dificuldade é colocar em termos matematicamente precisos a frase tão pequeno quanto desejarmos. Consideremos a representação dessa figura, onde colocamos em um eixo horizontal os valores de n e em outro eixo horizontal os valores AN. Tomemos agora um ponto na reta AN, por exemplo, AN igual a epsilon igual a 1/4, no intervalo I. Então os pontos A1 igual a 1, A2 igual a meio, A3 igual a 1/3 caem fora do intervalo, mas os pontos A4 igual a 1/4, A5 igual a 1/5 e A6 igual a 1/6 e A7 igual a 1/7 e etc. caem dentro do intervalo. Mesmo se escolhermos epsilon igual a 1 sobre 1000, então somente os primeiros 1000 pontos cairão fora do novo intervalo I, e os pontos A1001, A1002 e etc. cairão dentro. Esse raciocínio nos leva a concluir que não importa quão pequeno é epsilon, sempre existirá um número n, tal que n menor que epsilon. Disso decorre que todos os termos AN da sequência para os quais n minúsculo maior que n maiúsculo cairão no intervalo I, e um número finito de números de termos A1, A2, AN-1 cairá fora desse intervalo. A definição matemática de limite é a seguinte: a sequência AN tem um limite L se para qualquer epsilon maior que zero existir um número n, tal que se n for um inteiro e se n minúsculo maior que n maiúsculo, então o módulo de AN menos L é menor que epsilon, e escrevemos dessa forma. Eu não vou entrar na explicação desta definição, pois para nossos propósitos o conceito informal de limite é plenamente satisfatório. Os limites são uma noção básica para o estudo do cálculo. Eles podem ser pensados como uma forma de estudar a tendência de uma função se aproximar de um valor fixo, ou mesmo aumentar ou diminuir indefinidamente. Por exemplo, nessa animação, quando x se aproxima de 6, y se aproxima de 4, tanto pela esquerda quanto pela direita. Aqui, quando x se aproxima de 3, y se aproxima de 2. Então, simbolizamos isto por limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 2. Entretanto, às vezes, o limite não existe. Por exemplo, para a função g, podemos fazer várias observações.
Ao trabalhar graficamente, é suficiente perguntar se a função se aproxima de um único valor de cada lado da variável de entrada x. Por exemplo, o limite de g quando x igual a b é claramente igual a 4. Porém, se abordarmos x igual a da esquerda, os valores da função tendem a ficar tão próximos de 3 quanto gostaríamos. Mas se aproximarmos de x igual a pela direita, os valores da função ficam tão próximos de 2 quanto gostaríamos. E não há um único número em que todos esses valores da função se aproximem. É por isso que o limite de g não existe em x igual a. Nesse segundo caso, o limite da função ao tender para o infinito é zero. Note que é incorreto dizer que zero é o valor da função quando x é igual a infinito. Na figura à esquerda, vemos que o limite da função f de x igual a x² é 9 quando x se aproxima do valor de 3. Já o limite à direita parece ser 2 conforme x se aproxima do infinito. Agora vejamos alguns exemplos do limite de funções reais. Encontre o limite de f de x igual a 4x conforme x se aproxima de 3. Apenas substitua x por 3, então f de x igual a 4x se torna f de 3 igual a 12. Assim, o limite de f de x igual a 4x, conforme x se aproxima de 3, é 12. Nesse caso, a solução foi direta, porque a função não apenas se aproxima de 12, mas vai diretamente a ele. Encontre o limite de x² mais 5x menos 3, conforme x se aproxima de 1. Escreva dessa forma e siga os mesmos passos. 1² mais 5 vezes 1 menos 3 igual a 3. Assim, o limite de x² mais 5x menos 3, conforme x se aproxima de 1, é 3. Porém, o método de substituição nem sempre vai funcionar. Às vezes é preciso fatorar o numerador primeiro antes de aplicar o método da substituição. Por exemplo, limite de quando x tende a zero de 6x² menos 7x dividido por x. Se imediatamente substituirmos 0 por x, criamos uma divisão por zero, o que não é definido. Essa é a razão pela qual a fatoração deve ser nosso primeiro passo nesse exemplo. Primeiro fatoramos o numerador por x, que é comum a ambos os termos. Depois cancelamos x no numerador e no denominador. Quando cancelamos ambas as variáveis x, nos resta o limite de 6x menos 7 quando x tende a zero. Agora podemos substituir 0 por x em 6x menos 7 para descobrir que o limite é menos 7. Parece trapaça, mas note que as funções 6x² menos 7x dividido por x e 6x menos 7 não são de forma alguma a mesma função. Mesmo que tenhamos sido capazes de simplificar a função por meio de fatoração, ao representar a função original no gráfico, devemos deixar um buraco no gráfico, no ponto 0, menos 7, porque a função original não existe quando x igual a 0. Somente a versão simplificada tem uma solução em x igual a 0. Somente depois da fatoração, em alguns casos, é que podemos aplicar a substituição para encontrar o limite.